Paz e bem, eu sou o Frei Charles e hoje nós vamos refletir um pouco sobre o texto que relata a aparição de Jesus Cristo aos seus discípulos, a aparição do Cristo ressuscitado. Esse texto aparece no Evangelho de São João e ele vem depois ali do relato do sepulcro vazio e da aparição a Maria Madalena. Esse texto é importante para nós cristãos porque ele também tem esse caráter de missão, onde Jesus envia os seus discípulos, e também tem o caráter da dúvida da fé, que aparece ali com Santo Tomé. Então, vamos ao texto. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: "A paz esteja convosco." Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes serão retidos." Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os discípulos então lhes disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhe disse: "Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Disse depois a Tomé: "Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e ponha no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque viste e creste. Felizes os que não viram e creram." Esse texto é muito significativo para a nossa caminhada cristã. Ele começa justamente com a realidade dos medos que nós enfrentamos e que os discípulos também enfrentavam naquele dia. Jesus, pondo-se no meio deles, dissipou todo o temor e deu-lhes a paz. O sentido da paz ali, Jesus chega e transmite essa paz, a paz do ressuscitado, a paz esteja convosco. E depois o envio missionário, ao qual cada um de nós cristãos somos chamados a também trabalhar juntos como missionários. E ele nos coloca na dimensão também do Espírito Santo, enviando sobre nós o seu Espírito, para que nós tenhamos a possibilidade de dar continuidade à missão dos apóstolos. Depois, São Tomé, não estando no meio deles, junto com os apóstolos naquela ocasião da aparição, ele se mostra incrédulo, falando inclusive que só acreditaria se tocasse, né? Essa dimensão também da fé que deve ser tocada, até mesmo para que se creia. E Jesus não deixa Tomé no vácuo, né? Ele aparece novamente e pede para Tomé: "Agora você pode tocar no meu lado, tocar nas minhas chagas." Enfim, Tomé passa a crer e faz uma belíssima profissão de fé: "Meu Senhor e meu Deus." Olhando o exemplo dos discípulos ao verem o Cristo ressuscitado, nós podemos também tirar como exemplo grandes coisas para a nossa caminhada. A primeira delas, a paz que Jesus nos dá, a paz que dissipa todo medo, o Espírito Santo que ele nos sopra em nossas narinas, né, por assim dizer, e nos envia como missionários. E por fim, a dimensão da fé. Mesmo sem ter visto, muitos de nós cremos em Jesus e partilhamos da fé lá dos apóstolos, aquela fé primeira, a fé daqueles que viram. Nós não vimos como eles, não estávamos lá presentes naquele dia, mas através do testemunho deles,
nós acreditamos. E que Deus possa nos conduzir sempre nessa fé e nessa esperança de ressuscitarmos também com Cristo. Paz e bem.